Meus amigos, muita paz nos nossos corações. Estamos retomando hoje o nosso projeto Luzes de Ramatiz, da AFRAM, com palestras sobre temas ramatizianos, hoje com o título de Um Jesus que Nunca Existiu. Como assim um Jesus que nunca existiu? Jesus não existiu? Claro. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar uma coisa que eu costumo dizer seguidamente. Gente, Ramatiz é aquele que nunca compactuou com mensagens sobre o já sabido. Aquilo que já se sabe, não há necessidade de ser repetido, ainda que com belas palavras. Ramatiz sempre se propôs a nos trazer o novo. O objetivo dele é nos auxiliar a conquistar um horizonte mais amplo e mais profundo de conhecimento das grandes verdades do cosmos. Então, essa transformação da nossa consciência, essa amplificação do nosso olhar, para ir mais fundo nas verdades. E, certamente por isso, ele foi o primeiro que em 2000 anos de cristianismo, vejam bem, 2000 anos de cristianismo, nunca ninguém de público veio declarar, como ele, uma verdade que hoje já se encontra aceita pela totalidade dos grandes pesquisadores dos evangelhos do Novo Testamento, os pesquisadores acadêmicos, os arqueólogos, enfim, aqueles que se dedicam ao estudo aprofundado, comparado, das versões dos evangelhos, já se tornou um consenso, algo que Ramatiz, no entanto, foi o primeiro que declarou com autoridade no campo espiritualista, através dessa obra singular. O quê? Que os 4 evangelhos foram adulterados. Os 4 evangelhos foram realmente e muito adulterados. Da seguinte forma, não somente através das cópias que foram executadas ao longo do tempo, que nós sabemos que naquele tempo não existindo livros, os textos, depoimentos feitos sobre a vida de Jesus, que foram inúmeros, não só esses 4 que nós conhecemos, que foram escolhidos pela Igreja, para serem os evangelhos ditos canônicos. Havia uma quantidade de evangelhos, de escritos sobre a vida e as palavras de Jesus. Eles eram copiados em papiros, e conservados em rolos, papiros, eventualmente pergaminhos, e os copistas ou escribas que reproduziam esses textos eram criaturas frequentemente ignorantes, de poucas luzes, de má fé, e só aí muita coisa já se perdeu e se alterou. Além do mais, a Igreja, quando abandonou a pureza e a simplicidade dos ensinos do Mestre e se institucionalizou como uma instituição com um projeto de poder, ela tratou imediatamente de confirmar a sua autoridade, o seu poder sobre as consciências da humanidade, favorecendo na letra dos evangelhos
aquilo que lhes fosse mais interessante e deturpando-os. Eu não estou falando isso gratuitamente, como eu acabei de dizer, e isso já é matéria de consenso dos grandes pesquisadores, mas eu gostaria de citar 2 depoimentos a respeito. Vejam bem, apenas no século II, anos 100 e poucos depois da partida do mestre, né, há um depoimento interessante, uma afirmação de Orígenes. Orígenes foi um teólogo do início do cristianismo, um cristão extremamente dedicado à mensagem do mestre, e era um erudito, era um homem intelectual, estudado. E ele disse o seguinte, textualmente, imagine no século II, anos 100 e poucos, depois da partida de Jesus. Presentemente, ou seja, naquele momento, é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias dos evangelhos, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Imagine como a coisa já estava naquela época. E logo depois nós sabemos que as intervenções da igreja em cima desse... Em primeiro lugar, existia um número muito maior, no mínimo 40 evangelhos. Existe uma informação, um depoimento anônimo, uma verdadeira denúncia feita por escrito em latim, na época do Concílio de Nicéia, dizendo que havia mais de 200 evangelhos naquela época, e que a igreja selecionou desses aqueles que mais lhe eram interessantes. E, em cima desses textos, ainda resolveu, né, atuar da maneira mais desonesta possível. Eu vou fundamentar essa afirmativa. Leon Tolstói, o grande escritor russo, depois de desencarnado, ele ditou algumas obras mediúnicas, inicialmente por aquela grande médium, a Ivone Pereira, aqui no Brasil. E depois, mais recentemente, através de uma médium, Célia Xavier de Camargo, ele editou um livrinho intitulado Leon Tolstói por ele mesmo. Nesse livrinho, ele conta algumas experiências dele no astral, reflexões a respeito da sua vida, etc. E conta um pequeno, mas fundamental episódio em que, em determinado momento, ele resolveu fazer uma incursão aqui na crosta, um tour, né, pela crosta terrestre. E veio em astral e foi visitar a cidade de Roma. E lá chegando, ele resolveu ir ao Vaticano e entrou na Capela Sistina. Chegou lá, sentou-se e ficou meditando, refletindo sobre a ostentação da igreja, sobre as suas deturpações, enfim, que ele, quando encarnado, tinha denunciado tanto e de tal forma que acabou sendo excomungado. Nada é por acaso. E ali, naquele momento de reflexão, ele assim, né, meditando, de repente, conta ele, começou a se sentir estranho e começou a entrar numa outra faixa, assim. Resumindo, ele começou a ter uma regressão espontânea de memória a uma encarnação passada dele. E ele se identificou ali dentro, naquele local, porém era uma outra igreja, uma igreja mais antiga, o que já nos diz que foi antes do ano 1440, quando a antiga igreja foi demolida
para dar lugar à atual Capela Sistina. E ele então se viu ali, naquela situação, vestido com uma roupa sacerdotal antiga, com uma enorme cruz cheia de pedrarias preciosas, um anel pontifício, e, em última análise, ele se viu como um papa. Não diz qual foi, mas era um papa. E ele conta que se enxergou, em seguida, sentado a uma mesa, junto com outros dignitários, os grandes bispos da época, né, deliberando sobre os caminhos da igreja. E olha o que eles estavam fazendo. Deliberando, diz ele, sobre a vida e a morte de algumas pessoas. Tudo coisa light, né? E também eles estavam adulterando a letra dos evangelhos. Eles estavam mudando o texto dos evangelhos para inserir coisas que fossem importantes, interessantes, que dessem sustentáculo, né, ao projeto de poder da igreja sobre as consciências. Quer dizer, isso aí já nos diz tudo. Eu confesso, né, o que hoje só enobrece a sua figura pela sinceridade, pela coragem, né, de denunciar, de fazer essa confissão. Bem, há outros relatos, mas nós não teremos agora a possibilidade de colocar. Uma coisa é certa. Houve essa seleção arbitrária dos textos, houve essa adulteração, e só Ramatiz, em 2000 anos até hoje, veio nesta obra incomparável. Aliás, essa obra, O Sublime Peregrino, é bom que se diga, não tem paralelo em toda a vasta literatura escrita sobre Jesus, em toda e qualquer língua do planeta. Pode parecer uma afirmação ousada, mas eu justifico. Esse livro não é uma pesquisa, não é um comparativo de informações, não é uma reflexão devota ou poética sobre Jesus, não. Isso é fruto de um depoimento autêntico de alguém que viu os fatos tais como ocorreram. Ou seja, na época de Jesus, Ramatiz estava encarnado como o filósofo Filon de Alexandria, bem conhecido, que deixou inclusive obra escrita, e ele saiu de Alexandria e foi à Palestina encontrar o mestre. E conviveu com ele, escutou, conheceu os seus discípulos, a sua família, Maria de Nazaré, os essênios, enfim. Ele participou, ele foi testemunha ocular das coisas que ele relata. Além do que, como um mestre de sabedoria que ele é, ele teve acesso aos registros acásicos, a chamada memória da natureza, aquela película indestrutível que no plano invisível registra todo e qualquer evento que aconteça na face do planeta desde que ele existe. É como se fosse um filme, uma gravação indestrutível, que aqueles que têm condições, e muitos já têm tido, pode ser consultado e que mostra exatamente como um filme vivo, tá, o acontecimento tal qual ele sucedeu. Então, o que Ramatiz nos traz aqui é o depoimento verídico sobre o nascimento, a infância de Jesus, a sua vida, a sua pregação, os últimos dias do Mestre. Ele foi o único que até hoje nos descreveu a entrevista dele com Pilatos, palavra por palavra, como aconteceram todos os momentos, né, desde a sua prisão até a sua partida no Calvário. Enfim, e dentro desse contexto, ele nos fala sobre estas coisas que configuram
inverdades, umas menos, outras mais graves, outras extremamente ofensivas ao perfil angélico de Jesus e que configuram todas elas juntas como se fosse um manto esfarrapado colocado sobre a figura do mestre, modelando um Jesus que nunca existiu. De modo geral, são milagres que foram atribuídos, por exemplo, a Jesus e que nunca tiveram lugar. Coisas que o simples bom senso, gente, o simples raciocínio lógico, isento e sereno já nos mostra que são coisas absolutamente incongruentes, inaceitáveis, inúteis, sem fundamento, tá? Diante do perfil angélico do mestre. Por exemplo, as bodas de Caná. Caná era uma pequenina cidade que ficava ali na Galiléia, não longe de Nazaré, onde, diz o texto que possuímos, teria acontecido um casamento e Jesus, com a sua família, naturalmente, foram convidados e lá foram. Que Jesus era uma pessoa que, gentil, humilde, bondoso, né? Não tinha nada de arrogância, nada de orgulho de se diferenciar das demais criaturas. Ele participava gentilmente, diz-nos Ramatiz, das festividades normais do seu povo. E lá chegando, agora vamos imaginar a cena. Um casamento onde as pessoas teriam providenciado comida e bebida à vontade, né? E lá pelas tantas da festança, as pessoas já tinham bebido à vontade, beberam de tal maneira que acabaram com o estoque do vinho. Ou seja, as pessoas estavam mais para lá do que para cá. Tá? E aí, diz essa suposta passagem do Evangelho, que foram dizer a Jesus o que tinha acontecido e o que ele faz? Uma coisa que nenhum de nós faria se pudesse, né? Nem que não fosse por um milagre. As pessoas já estavam caindo de bêbadas. Nós vamos providenciar mais bebida para elas caírem em coma alcoólico, né? Ou ficarem estiradas numa situação deprimente. Quer dizer, qual é o sentido lógico de uma coisa dessas? Qual é a utilidade, né? Uma coisa negativa, uma coisa deprimente. Além do que, imagine se Jesus tivesse feito semelhante coisa. Como é que ele ficaria conhecido a partir de então? Um milagreiro, um cidadão que faz milagres, que providencia vinho e outras coisas, provavelmente. As pessoas iriam atrás dele, não por causa da sua mensagem, não por causa da única coisa que ele vinha fazer. Através do seu evangelho, através da sua mensagem, do seu ensino, buscar a transformação das consciências? Não, seria completamente anulado, seria deturpado o sentido, né, da sua missão. Então, absolutamente, isso aí nunca aconteceu. Outra coisa semelhante a essa é a seguinte: a multiplicação dos pães. Nossa, gente, Jesus gostava de, ao entardecer em geral, nos diz Ramatiz, sentava ou à beira do lago de Tiberíades, né, na proa de um barco, ou numa encosta de colina, e as pessoas se reuniam em torno dele, e ele então falava daquela beleza do reino de Deus, falava de um Deus Pai amoroso, né, de relações amoráveis entre as criaturas, todo o oposto do olho por olho, dente por dente, confortando e inspirando os corações daquelas criaturas para um mundo melhor, né, para uma outra vida, cativando com aquela sua fala
doce, né, e a irradiação do seu espírito. As pessoas que tinham ido ouvi-lo, em primeiro lugar, elas tinham ido para ouvi-lo, não para fazer piquenique. Segundo lugar, diz esse texto do suposto milagre, que havia uma multidão e que os discípulos vieram dizer: mestre, eles estão com fome e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E ele então teria multiplicado aquilo e alimentou uma enorme multidão e ainda sobraram cestos e cestos de migalhas. Gente, aqueles que iam ouvir o mestre eram um grupo. Não era um concerto de rock, assim, 2.000 pessoas. Decididamente não. Era um grupo bem menor, até porque não existia uma população assim naquela época ali, na Galileia. E nem se juntaram em torno dele, né, a cada vez, multidões imensas. E depois caímos na mesma lógica. Que sentido teria ele ficar fazendo um milagre desses, alimentando as pessoas, para ficar conhecido como um mago de feira, como diz Ramatiz, né? Alguém que alimenta as pessoas de graça. As pessoas iriam começar a segui-lo, não para ouvir a sua palavra, nem para se conscientizarem da sua mensagem, iriam atrás dele para serem alimentadas, para ganhar almoço grátis. E, em absoluto, não era o seu propósito. Isso foi uma clara inserção na letra do Evangelho, à semelhança do que se diz que Moisés, no deserto, fez descer maná do céu para alimentar os israelitas. Diziam que Buda também fez um milagre para alimentar os discípulos. Nenhum iniciado iria fazer uma coisa dessas, uma coisa gratuita, né? Para enfocar na materialidade a sua missão. Então, isso aí, jamais... Imagine se isso tivesse acontecido. Jesus teria se tornado, assim, um ídolo das multidões, né? Um homem que produz comida do nada. Vocês imaginem, inclusive hoje em dia, em qualquer época da humanidade, isto iria se sobrepor totalmente à sua missão, à sua palavra, à sua mensagem, ia ficar totalmente eclipsada, né? Por essa coisa assim, midiática, nós diríamos hoje. Então, isso aí não tem sentido, não tem cabimento. E agora, uma coisa muito interessante que vem da pesquisa acadêmica. Vejam só. Primeiro vamos citar mais um. Aquele episódio de caminhar sobre as águas. E Jesus teria vindo de Cafarnaum encontrar os discípulos caminhando sobre as águas do mar da Galileia. Gente, vamos refletir. A que isso interessaria? Jesus precisava se mostrar, como a gente diria hoje, né? Mostrar o seu poder para os discípulos, precisava mostrar que ele conseguia. Imagine que coisa impressionante, né? Caminhar sobre as águas. A que isso aproveitaria, a não ser como um gesto de vaidade inútil, né? Não que ele não pudesse, porque nós sabemos que as leis ocultas da natureza podem ser usadas, como, por exemplo, existe na Índia até hoje iogues e faquires que conseguem levitar. Isso é um fenômeno que já foi testemunhado, filmado, etc. Mas não vamos esperar uma exibição de vaidade inútil dessas do Redentor do mundo. Então, Ramatiz explica que essa passagem foi resultante
de algum registro feito e que foi deturpado da seguinte forma. Ele diz que havia, naquela época, 2 estradas que vinham de Cafarnaum na direção de Nazaré. Uma que margeava o Tiberíades, né, o chamado Mar da Galileia, e outra que vinha pelos campos, pelo interior. Então, as pessoas diziam, fulano veio pelo caminho dos campos ou veio pelo caminho das águas. E aí, com o tempo, com a simplificação óbvia, né, as pessoas passaram a dizer, ele veio pelos campos ou ele veio pelas águas. Alguém pode ter registrado isso. Jesus veio ao encontro dos discípulos pelas águas, né, e depois algum mal intencionado, né, ou desavisado, mudou aquilo dizendo que ele veio caminhando sobre as águas. Agora vejam o depoimento de um pesquisador. Em 1956, foi dado a conhecer por um professor, um pesquisador da Universidade de Genebra, professor Vitor alguma coisa, ele publicou o achado de um manuscrito do Evangelho de João. Vocês sabem que os evangelhos foram escritos originalmente em grego, né, que era a língua comum ali na bacia do Mediterrâneo, tá? Porque Jesus e seus discípulos, e, enfim, os seus conterrâneos, falavam um dialeto do hebraico, que era o aramaico, que era uma coisa local. A língua realmente do comércio, das comunicações, mais do que o inglês é hoje, era realmente o grego em toda a bacia do Mediterrâneo. Então, foi achado no Egito um rolo, um papiro com o Evangelho de João, e que foi datado, naturalmente, pelo método do carbono 14, e foi achado uma data de aproximadamente o ano 150, depois de Jesus. Este Evangelho de João, que é considerado o mais antigo exemplar do Evangelho de João, que se conhece até hoje, e que recebeu o nome de P55, porque os estudiosos classificam, né, esses achados arqueológicos, pois nesta versão do Evangelho de João, a mais antiga que se conhece, no capítulo 6, não existe a menção desses 2 milagres que constam no texto que nós temos hoje na Bíblia. Simplesmente não existia isso aí, a multiplicação dos pães e o caminhar sobre as águas não existia. Ou seja, mostra que ele foi inserido a posteriori, né, com a maior cara dura. Além do que esse evangelho também, do P66, ele termina no versículo 30 do capítulo 20. Ele não tem o capítulo 21 que hoje existe, né, nas Bíblias, nos Novos Testamentos atuais. Então, está provando, tá, uma inserção descarada, né, de coisas que não existiam antes. Isso como se diz, o gato escondido com o rabo de fora, né? E como esse, muitas outras. Outra coisa, Lázaro. Ai, Lázaro. Gente, o Lázaro fazia 3 dias que estava recolhido ali numa gruta, né? Dado como morto. Morto. Naquele tempo, eles não tinham condições de entender, de avaliar. Hoje, nós sabemos aquilo que Ramatiz nos declara. Ele tinha tido um ataque de catalepsia, né, dado como morto. Se ele estivesse realmente morto, com o cordão prateado cortado, né, e o corpo astral desprendido, jamais poderia retornar à vida. É uma impossibilidade técnica, né? Nem teria cabimento.
E Jesus simplesmente o chamou e o despertou. Né? Além do que, imagine-se, naquele clima, né, lá da Galileia, o cidadão, um corpo morto, 3 dias, ele já estava se putrefazendo. Né? Os vermes já estavam fazendo a festa ali, coitado. Né? Era realmente um cadáver em início de putrefação. Né? Não tem cabimento. E ele estava íntegro, voltou à vida normal, despertou. Então, é outro dos supostos milagres, porque, vejam vocês, muita coisa que foi inserida no Evangelho foi uma tentativa de replicar feitos de deuses do passado, de grandes vultos, e coisas que se achava assim, que combinavam, né, com um ser meio divino, como era Jesus. Os deuses do passado. Apolônio de Tiana, o grande iniciado, também diziam que ele ressuscitava pessoas. Nós sabemos que, hoje, com o conhecimento que se tem, que isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Bom, agora nós chegamos numa coisa pior. Pior, a coisa está ficando mais pesada. É um episódio que realmente a simples lógica, o bom senso, o exame sereno já deveria ter nos indicado há muito tempo que isso é uma coisa incongruente, uma coisa totalmente maluca. Vejam só, é a história do endemoniado Gerazeno. Era um rapaz que era endemoniado, nós diríamos hoje obsidiado, profundamente obsidiado, que há muitos anos estava sob o domínio dos obsessores, que o faziam sofrer muito, jogavam na água, no fogo, faziam ele cair, enfim, atormentavam o pobre rapaz há muito tempo. E ele foi trazido e pediram a Jesus que o curasse. E Jesus, então, falou com os obsessores, porque eles disseram, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Era um bando. Imagine o rapaz do que... Eram cobradores, né? Imaginem do que poderiam ser. Bem, e aí Jesus, com a sua autoridade serena, teria pedido, então, a eles que abandonassem, deixassem o rapaz em paz. E eles, evidentemente, não poderiam fazer outra coisa senão atender. E disseram, bem, mas então permite que nós entremos nestes porcos. Ia passando ali, naquele momento, olhem a cena teatral que foi armada. Ia passando, diz o texto, uma vara de porcos com 2.000 porcos, que os donos estavam conduzindo para o mercado. E aí os espíritos disseram, permite que nós entremos nesses porcos. E Jesus teria consentido. E aí eles incorporaram os porcos e levaram até o precipício e jogaram no mar os 2.000 porcos. Gente, que cena grotesca. Em primeiro lugar, desde quando um espírito humano pode incorporar, né, num animal? Então, eu vou fazer uma desobsessão do cidadão, o espírito sai dali e vai incorporar no cachorro dele. Seria uma técnica, né, desobsessiva, se fosse possível. Agora, por que motivo? Qual é tragicômico, né? Qual a serventia, qual a utilidade de semelhante coisa? A troco do quê? Que um espírito, ou muitos deles, precisavam se acoplar numa vara de porcos ou de fosse de animal e, ainda mais, jogá-los de despenhadeiro abaixo. Mas a troco, o que eles iriam ganhar com isso? Agora, pior do que essa cena grotesca é o seguinte. Imagine Jesus, que era um modelo de correção, de bondade, né, de respeito a todas as criaturas. Imagina dar um prejuízo desses
ao dono dos porcos, que não tinha nada a ver com o peixe, que estava simplesmente transitando por aí para levar ao mercado, né, o seu conjunto, né, de porcos para vender. Imagine o prejuízo monumental que Jesus teria, né, permitido acontecer. Mas não tem cabimento. Imagine se isso tivesse acontecido, qual é a fama que iria se colar à pessoa de Jesus. Todo mundo sairia falando, olha o que ele fez, levou à falência, né? O Jacó, a troco de nada, o homem perdeu tudo que tinha, mas por que isso? Né? Gente, isso aí é um jogo de cena, é uma coisa teatral, é uma cena totalmente grotesca, né? Vamos convir. Como é que em 2000 anos ninguém parou para pensar, mas isso aí não confere, isso aí é uma coisa para lá de absurda, tá? Ninguém falou, que se saiba de público ou escrevendo. Mas agora tem coisa pior. Agora vem uma coisa bem pior. Essas até agora realmente foram atrozes, foram realmente discrepantes, mas agora vem uma que, além disso tudo, é extremamente absurda e ofensiva à imagem de Jesus. Eu não entendo como é que em 2000 anos ninguém veio a público dizer, mas isso não pode ser, isso aí não era Jesus, era um outro cara. Pensa bem, aquela história de Jesus pegar um chicote e ir chicotear os vendedores que estavam fora do templo, não lá dentro, que seria absurdo, fora do templo, vendendo com as suas mesas, tá? Começar a derrubar as mesas, fazer uma tremenda baderna e chicotear e insultar os vendedores que ali se encontravam. Eram homens simples, Ramatiz diz que o que eles ganhavam mal dava para se sustentarem, e que estavam ali vendendo aves e animais para as criaturas que iriam comprando, levar como oferendas lá dentro do templo, que era, aliás, uma coisa horrorosa. Era um verdadeiro abatedouro, né, de aves e de animais, mas isso é outra coisa. Eles estavam ali com licença dos sacerdotes e mais, eles pagavam uma taxa, um imposto, para ficarem ali. Né? Então, perfeitamente legais. Se alguém tivesse que ser culpado de alguma coisa, seriam aqueles que tinham permitido, e não os pobres homens que eram, digamos, como hoje seriam vendedores ambulantes, né? Embora não ambulassem também como os de hoje. Além do mais, diz Ramatiz, o óbvio, se qualquer pessoa, Jesus ou qualquer pessoa, Jesus ali, gente, ele não era o mestre planetário, ele era um galileu, como qualquer outro que estava chegando em Jerusalém. Se qualquer pessoa ousasse avançar, né, chicotear ou bater num daqueles homens, imediatamente os seus colegas iriam cercá-lo, iriam prendê-lo, iriam bater nele, iriam chamar os guardas e que iriam levá-lo preso por desacato, né? E por uma atitude de assintosa, né? Então, isso aí não tem cabimento, à luz do contexto social. Além do que, mas sobretudo, gente, como é que pode? Isso é uma coisa que nunca me entrou, nunca me desceu aqui, mesmo antes de Ramatiz. Pensem bem. A gente consegue imaginar o Gandhi, por exemplo, né? Na época em que os ingleses dominavam a Índia e faziam e aconteciam, exploravam e tal. Vocês conseguem imaginar o Gandhi com um chicote chicoteando os soldados ingleses? Consegue imaginar Madre Teresa de Calcutá com um chicote na mão? Sócrates, Francisco de Assis? Mas se nós não admitimos nessas criaturas o que é o correto,
Se nós não, hoje, nós não faríamos isso, né? Hoje, como é que nós vamos aceitar que um anjo, né? O mestre planetário, que era todo bondade, que era todo doçura, né? Embora a sua autoridade espiritual, fosse cometer um ato insano desses, de chicotear um ser humano. Se nem um animal ele não fazia isso, se ele, como diz Ramatiz, se curvava para juntar um pequeno inseto do chão para que ninguém pisasse, né? Como é que é possível que durante 2000 anos, gente, ninguém tenha se insurgido e dito, isto é um desrespeito, isso é uma ofensa, é um absurdo, né? É bem verdade que a coleira clerical e a dominação das igrejas sempre foi grande, mas desde o iluminismo para cá, alguém já podia, né, ter se dado a sensatez de denunciar isso. Só em meados do século passado, né, Ramatiz veio finalmente dizer a palavra definitiva sobre essa barbaridade que foi imputada ao Mestre Jesus. Bem, agora nós chegamos num outro ponto que, embora não conste nos evangelhos, também, infelizmente, de algum tempo para cá, alguns anos para cá, tem tentado se insinuar nesta veste rota do Jesus que nunca existiu. Estou falando do seguinte, de uma teoria, né, uma ideia descabelada, né, que surgiu de algum tempo para cá, dizendo que Jesus teria tido um casamento secreto com Maria Madalena e até deixado descendentes, filhos. Ora, gente, isso aí me soa como uma solerte tentativa, uma urdidura das sombras muito bem montada e que as pessoas, algumas pessoas, inclusive, alguns ditos espiritualistas, né, de pouco pensar e de pouca reflexão, têm engolido, porque, vejam bem, não é o fato de que ele não poderia ter se casado. Não existe desdouro nenhum para um grande ser, até mesmo um iniciado, poderia ter casado. Buda, antes de se tornar Buda, né? O príncipe Siddhartha, casou-se na sua mocidade. Depois ele deixou tudo e foi em busca da iluminação. Nem por isso ele foi menos iluminado. Esse não é o caso. Ramatiz diz que se ele tivesse casado e constituído família, ele teria nos deixado um modelo impecável, né, de pai, de companheiro, etc. Isso aí não ia alterar nada. O problema não é esse. O problema é que, insinuando que ele poderia ter duas vidas, né, uma vida paralela por baixo do pano, ele ficaria transformado num hipócrita. Ele estava pretendendo ser uma coisa de público, né, e por trás do pano sendo uma outra coisa, quer dizer, escondendo da gente. Por que motivo? Né? Sendo que Jesus, Ramatiz nos diz que a alma dele, que era um facho de luz que envolve o planeta, e que se derramava e se derrama incondicionalmente por todos os seres, jamais iria se particularizar numa única pessoa. Jamais iria dar uma preferência, né, a uma única pessoa em detrimento das demais. Agora imagine Jesus tendo filhos para depois serem endeusados, né? Isso jamais aconteceu. Vejam que os grandes enviados, de modo geral, não deixaram descendência exatamente por causa disso.
Por causa do endeusamento, a humanidade quer deuses, ela quer altares, ela quer palanques. Né? Está aí os ídolos, né, de hoje em dia. Então, absolutamente, isso não aconteceu. Ramatiz é taxativo. Ele nunca teve nenhuma relação física com Madalena, que, aliás, era um espírito amigo dele, né? Fazia parte da sua tarefa, com quem ele tinha combinado antes de encarnar, junto com outros espíritos, que viriam dar suporte à sua missão. Né? Tanto que Madalena fez isso com as posses que ela tinha, ela ajudou enormemente, né, ao grupo de discípulos e se tornou a líder daquele grupo de mulheres que seguia o mestre e depois da partida dele continuou como uma agente ativa, né, na propagação do seu evangelho. Aliás, ela, não somente ela, mas vários grandes seres vieram junto com Jesus. Jesus veio a ervos incontáveis do sistema de Sírios. E juntamente com ele, Ramatiz, Maria de Nazaré, João Evangelista, que veio a ser Francisco de Assis, a própria Maria de Magdala e outros, né, vieram juntamente com ele e se engajaram no seu projeto de auxílio de despertamento dessa humanidade. Eis porque Ramatiz tem um compromisso tão estreito e foi aquele primeiro e único até hoje que pôde descrever, né, e levantar esse véu de inverdades e nos descrever lindamente, né, a verdadeira história do Messias. Bem, agora nós vamos dar um salto para os últimos dias, os últimos momentos de Jesus, aquela sequência, né, que aconteceu logo antes do seu sacrifício na cruz. Aliás, sacrifício esse que, nos diz Ramatiz, a humanidade pensa que o grande sacrifício de Jesus foi a morte na cruz. Ah, a morte de Jesus, a crucificação e tal. Claro, foi uma coisa terrível, mas dezenas de criaturas foram crucificadas antes e depois dele, e inúmeras criaturas sofreram torturas muito piores do que a crucificação, né? Tá aí os porões da Inquisição e outras situações, as ditaduras de todos os tipos, né, ao longo da história, requintaram em barbaridades. Né? Mas Ramatiz nos diz o seguinte: o verdadeiro sacrifício de Jesus, que a humanidade ainda não entendeu e avaliou, foi, na verdade, a sua descida dos planos angélicos, né, da sua consciência, em que ele reduziu a sua luz e foi descendo plano por plano até chegar nos mundos da forma, tendo que suportar a pressão desses planos inferiores, reconstruir um corpo mental, que ele já não usava mais, reconstruir um corpo astral e reduzir-se ao ponto de caber naquela criancinha, né, que se alojou no regaço de Maria e ter que suportar aquele corpo físico que mal dava conta da energia que estuava ali dentro, que vinha da sua alma. É como se fosse uma usina sendo ligada num pequeno transformador doméstico. Ramatiz diz que o corpo físico dele já quase tinha horas em que quase não aguentava. Os discípulos tinham receio que ele fosse desencarnar, porque ele empalidecia, suava frio, porque o corpo não aguentava, né, o excesso daquela energia fantástica. E diz Ramatiz que se ele não desencarnasse ali na hora do Calvário, pouquíssimo mais ele iria durar, porque o corpo já não estava mais suportando. Né? Bem,
Então, nesse momento da quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, né, na véspera da Sexta-feira da Paixão, Jesus tinha promovido a chamada última ceia, né? Seria a ceia da Páscoa, que era tradicional entre os judeus, e que ele, sabendo do que ia acontecer, antecipou, porque ele sabia perfeitamente, né, o que estava previsto. Ramatiz nos conta que antes de ir para Jerusalém, lá em Betânia, ele tinha tido uma visão da cena do Calvário, das 3 cruzes. E ficou feliz, né? Ele foi avisado pelos amigos de que o Sinédrio estava atrás dele. E ele disse, eu sei, mas é necessário que se cumpra. Ele tem uma frase lapidar, né, que diz, se foi para isto que eu vim, que quero eu, senão que aconteça. Né? Era a sua programação. Ele veio voluntariamente e ele sabia que o seu sacrifício ia ser o selo final da sua mensagem. Então, eles estavam ali naquela última ceia e Jesus diz essa invencionice colocada no Evangelho, uma cena deprimente, gente, deprimente, que nenhuma pessoa hoje, nenhum de nós se prestaria a um papel tão vil, tão pequeno, tão mesquinho, tão vingativo. Jesus teria dito para os discípulos, um de vocês vai me trair. E aí houve aquele espanto, né? E teriam começado a dizer, como? Serei eu, mestre? Será ele? Quem será? E ficaram naquela coisa. E aí insistiram tanto em que Jesus, olha só, Jesus teria dito, é aquele a quem eu entregar um pedaço de pão. E teria pegado um pão molhado e entregou a Judas. E Judas teria dito, mas então serei eu, Senhor? E ele teria respondido, tu que disseste. Gente, olha que coisa mais triste. Uma atuação mesquinha, vingativa e cruel, humilhando a criatura por uma coisa que ele nem tinha feito, né, ainda. Submetendo um ser humano a uma humilhação cruel e desnecessária. Até porque o drama do Calvário, gente, ele iria acontecer de qualquer maneira. Estava na programação, com Judas ou sem Judas. Judas foi um detalhe, uma vírgula no texto. O Sinédrio já tinha decidido a morte de Jesus e já tinha providenciado tudo a respeito. Né? Eles pagaram um grupo de ascéticos, bem pagos, para que fossem lá acusar, né, diante de Pilatos, crucificam, crucificam. Tá? Eles já tinham montado o circo. E Jesus serenamente se entregou aos acontecimentos porque ele queria que assim fosse. Vocês lerem o Sublime Peregrino, vocês vão ver que a transcrição da conversa de Jesus com Pilatos, único que até hoje nos deu a versão completa do diálogo de Pilatos com Jesus, ele queria que se cumprisse, né, o drama do Calvário. Então, com Judas ou sem Judas, de modo que Judas, jamais Jesus faria isso, ao contrário. Ele que era todo compaixão e misericórdia, né, conta, há um texto, me parece que do irmão X, que conta que Jesus, depois da sua partida, né, na cruz, e já estando na hora de ele voltar aos seus planos de luz, né, onde os anjos o aguardavam ansiosamente, ele, em vez disso, deu uma pausa e desceu ao umbral em busca de Judas. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus que nós amamos. E não aquele ser mesquinho, né, e vingativo. Judas esse que, evidentemente, como Ramatiz nos explica, ele não queria a morte de Jesus. Ele ficou tão desesperado que ele se enforcou. Né? Se ele
fosse um celerado, né, um bandido, um inimigo do mestre, ele teria ficado satisfeito. Não, ele ficou tão desesperado que ele se enforcou. E séculos depois, ele retornou na figura da jovem Joana d'Arc, né, que libertou o reino da França e depois foi presa pela igreja, torturada pela Inquisição e morta na fogueira. E séculos depois eles a canonizaram. Né? É de uma coerência fantástica. Né? Bem, então essa acusação de Judas nunca aconteceu. E o que aconteceu naquela noite da quinta-feira? Jesus e os discípulos, também Ramatiz é o único que nos conta o que aconteceu naquela semana, né, desde a chegada em Jerusalém até a morte de Jesus, a prisão. Vão ler o Sublime Peregrino se quiserem saber. Eles estavam hospedados numa granja de conterrâneos da Galiléia que ficava no sopé do Monte das Oliveiras. E aí, naquela noite, Jesus, já prevenido de que ele sabendo que ele ia ser preso, inclusive José de Arimateia e Nicodemos foram lá na granja e disseram a ele: olha, o Sinédrio está com tudo pronto para vir te prender e nós viemos aqui para te resgatar. Eles estavam com tudo preparado para uma fuga de Jesus, né, para levá-lo a um local seguro. E Jesus disse: meus amigos, eu agradeço de coração pelo carinho de vocês, mas não vai ser assim. Aquilo que está previsto tem que ser cumprido. E eles se retiraram entristecidíssimos, os discípulos também. E então ele chegou a eles que estavam ali, meio entristecidos, meio deprimidos, conversou com eles, animou-os. Isso já era de noite. E disse: descansem e durmam, que vocês estão precisando. Eu vou mais adiante para orar. E saiu na direção da encosta do monte. E aí Pedro, Tiago e João, não se suportando, foram atrás dele de qualquer maneira e foram até um pedaço, naturalmente, conversando e angustiados. Em determinada altura, Jesus disse: vocês fiquem aqui, que eu preciso ficar sozinho durante um tempo. E, efetivamente, os deixou ali, onde eles acabaram adormecendo. Né? E Jesus foi adiante e ficou em comunhão com o alto, né, com o Logos planetário, se preparando para a finalização gloriosa da sua missão. Lá pelas tantas, aí diz o texto, o infame texto interpolado no Evangelho. Olha que coisa absurda, gente. Além de incongruente, é uma coisa ofensiva. E Jesus teria dito: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas como? Ele que tinha dito: se foi para isso que eu vim, que quero eu senão que aconteça? Ele que tinha negado, né, fugir. E ele que tinha decidido, né, sobre o que ia acontecer. Como é que ele podia ter dito uma coisa absurda dessas? Vejam só, nem Sócrates, nem Joana d'Arc, nem João Hus, nenhum deles refugou o martírio, nem se acovardou diante da morte. Como é que nós podemos atribuir a Jesus uma coisa dessa? Mas o pior é o seguinte, o argumento definitivo. Se Jesus estava sozinho lá na encosta do monte, os 3 discípulos tinham ficado para trás, e quando ele voltou, eles estavam dormindo, né? E os outros estavam lá embaixo. Quem é que poderia ter ouvido essa frase dele? Absolutamente ninguém. Só se fossem os espíritos da natureza. Se é que tivesse ele proferido uma barbaridade, um absurdo desse. Então, isso é outra interpolação. Isso é próprio de um Jesus que jamais existiria. Né? Isso é uma ofensa grave, quer dizer, um Jesus covarde, né? Querendo dar para trás na última hora. Absurdo, né? Inaceitável.
E aí, na sequência disso, quando Jesus desce, né, e encontra os discípulos dormindo, os acorda e eles vão descendo na direção da granja, nesse momento chega um grupo de soldados, né, que tinha vindo prendê-lo. E junto com eles não tinha Judas nenhum, porque Judas, Ramatiz nos conta, o Judas, desde a manhã da quinta-feira, o Judas tinha sumido da granja, ele não apareceu mais. Ele tinha sido envolvido lá pelo Sinédrio, numa rasteira, assim, num golpe baixo. O Judas tinha sumido. Então, essa história de beijo de Judas nunca aconteceu. Quem veio junto com os soldados foi um judeu, um daqueles a soldo do Sinédrio, que era para apontar, olha, o Nazareno é aquele ali que vocês têm que prender. Né? E que foi o cara que Pedro, então, em desespero, pegou uma espada e meio que cortou a orelha. Né? Não cortou toda a orelha. E diz Ramatiz que Jesus imediatamente voltou-se para João, mandou que ele colhesse algumas ervas curativas ali e com um pedaço de linho fizesse um curativo na orelha do cidadão que o tinha, né, apontado. Esse era o nosso Jesus verdadeiro. Bom, então, o beijo de Judas nunca aconteceu, gente. E aí, Ramatiz nos detalha toda a sequência, né, da prisão de Jesus, depois da entrevista dele com Pilatos, etc. e tal, e a subida no Calvário. Quando Jesus foi erguido no alto da cruz, o que aconteceu? Os enfeites também aconteceram, e inclusive um que é horrível. É o ponto final da miséria. Naquele momento que Jesus foi erguido ao alto da cruz, aquele grupo dos assalariados, né, a soldo do Sinédrio, tinham sido pagos para acusar Jesus, foram até lá para mostrar serviço, né, por assim dizer, aos seus mandantes. E começaram a debochar, a ironizar Jesus, né, e dizer, olha aí, onde é que estão as legiões de anjos que viriam te salvar? Desce da cruz agora, se tu puderes. Guarda um lugar para nós lá no teu paraíso. E rindo, né, e pesadamente gracejando, e os soldados riam também e tal. Quer dizer, nem naquele momento, né? E aí, Jesus, no alto da cruz, olhou para eles, como ele costumava olhar quando criaturas, muitos que também anteriormente, ao longo do seu ministério, eram também pagas pelos caras do Sinédrio para irem lá fazerem perguntas capciosas a Jesus para, né, enrolar, para envolvê-lo, para fazer com que ele se incriminasse, né, diante das leis. E quando essa gente chegava ali, Jesus olhava para eles, percebia a sua intenção, que eles tinham vindo fazer, e simplesmente olhava no fundo dos olhos dessas criaturas com o fulgor do seu olhar, né, que penetrava no fundo da consciência, e aquela irradiação severa, mas amorosa da alma dele, fazia com que essas criaturas se encolhessem, por assim dizer, e fossem saindo de fininho, sem coragem de fazer nada. Né? Tal era a força moral e a luz que emanava dele. A mesma coisa aconteceu ali no alto da cruz. Ele olhou para aquele grupo de criaturas com a alma ensombrecida, né, de maldade, de inconsciência, e sentiu um ímpeto de compaixão, né, e olhou profundamente nos olhos deles, e uma emissão de luz e de amor do seu espírito tão grande envolveu-os, que eles
se calaram, envergonhados e sem saber onde se meter, foram saindo de fininho, se sumiram, né? E foi aí que Jesus pronunciou as únicas palavras que ele falou no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Envolvendo nesse gesto de infinito amor e de perdão, não só aqueles, mas todos que o tinham acusado, né, que o tinham levado à cruz, e todos nós, essa humanidade, né, inconsciente, pequenina, que levamos séculos, né, 2000 anos e até hoje, não apreendemos ainda a grandeza, a luminosidade da sua mensagem. Então, Ramatiz é taxativo. Foram as únicas palavras que Jesus pronunciou no alto da cruz. Aquela história, aquele mito do bom ladrão e o mau ladrão dialogando, aquilo nunca aconteceu. Ele disse até porque Jesus nem teria condições mais de falar, tanto o seu corpo físico estava depauperado, né? E aquela história de que ele teria dito a João, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ele não falou isso. Ele falou na véspera, diz Ramatiz. Lá na granja do Getsemane, ele chamou João, né, e pediu a ele que depois da sua partida velasse por Maria, né, fosse para ela o filho que ela necessitaria. Isso ele falou lá, na véspera, antes da prisão, não no alto da cruz. E aí, nesse momento em que ia se consumar, né, o drama do Calvário, que Ramatiz nos diz que quando Jesus realmente desencarnou, o seu corpo físico serviu como uma espécie de fio-terra e que conduziu a luz interna do logos planetário numa emissão intensa de claridade, numa emissão de energia que se difundiu, né, pelo planeta, pelos planos inferiores do planeta, facilitando o contato da humanidade com esses planos da luz. Então, naquele momento em que Jesus finalmente ia se libertar, né, desse plano terrestre, né, que tinha sido o seu sacrifício maior, colocaram na boca do mestre a suprema absurdidade, né, aquela frase incongruente. Gente que um de nós não diria. Um de nós, um espiritualista, um espírita, enfim, qualquer pessoa que conhecesse a lei, né, e que tivesse sendo ou torturado ou numa doença atroz, nenhum de nós que conhece a lei, né, do karma diria uma baboseira dessas. Como é que Jesus ia dizer uma absurdidade dessas? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Não tem cabimento, não tem sentido. Isso é um desdouro, é uma ofensa à imagem do mestre, né? Gente, são 2000 anos, né, de inverdades que se colaram sobre a imagem de Jesus. Felizmente, né, Mestre Ramatiz nos trouxe essa noção. Esse livrinho aqui são excertos do Sublime Peregrino, enfocando exatamente essas coisas que nós acabamos de examinar, e mais algumas outras, que configuram, então, essa imagem distorcida de um Jesus que nunca existiu. Que possa se estender sobre as almas de todos nós a bênção, a luz e a paz do verdadeiro Jesus, aquele que vela incansavelmente por nós no alto do planeta, encaminhando as nossas almas na direção da sua consciência ilimitada de amor e de bondade. Obrigado pela atenção
e até a próxima edição de Luzes de Ramatiz, sempre na primeira quarta-feira de cada mês, às 20h30, através do Facebook da Afram. Muito obrigada.